Venezuela activó el jueves de madrugada una operación militar de resistencia ante lo que ha calificado como una amenaza de Estados Unidos por su movilización de tropas al Caribe. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana a mi mando, con todo el equipamiento, tropas, oficiales. Vamos entonces a la consolidación de posiciones y a la consolidación del sistema defensivo nacional. El mandatario mencionó que había 284 frentes de batalla en todo el país. Le va a costar mucha sangre, le va a costar mucho sacrificio e O que vocês acabaram de ver pode ser o prenúncio de que algo sério está prestes a acontecer. Ontem, dia 11 de setembro, Nicolás Maduro anunciou uma nova operação militar e prometeu para todos ali presentes que as terras venezuelanas jamais pertencerão ao Império Norte-Americano. Enquanto isso, uma frota de guerra dos Estados Unidos está posicionada na costa do país. Destroyers com mais de 120 mísseis, submarinos nucleares de ataque, aeronaves de vigilância, tudo ali, nas águas do Caribe. E quer saber qual foi a resposta de Maduro? Ele mobilizou milhares de soldados, declarou centenas de frentes de batalha espalhadas pelo país e desafiou abertamente a maior potência militar do mundo. Tudo isso enquanto os americanos oferecem 50 milhões de dólares por sua captura. Em meio a essa tensão, muitos se perguntam: seria isso apenas teatro político para o público interno? Ou Maduro já está pressentindo que vai ser atacado? E será que estamos vendo os primeiros movimentos do que pode se transformar numa guerra de verdade? Vamos ver primeiro o que exatamente Maduro está colocando em campo. E não é pouca coisa, Maduro mobilizou 40 mil soldados regulares na operação. Isso mesmo, 40 mil. Foram 15 mil mobilizados em agosto e agora mais 25 mil destacados no domingo passado. Tenemos importantes efectivos. Teníamos un despliegue inicial de 10.000 efectivos, más 15.000 que ordenó nuestro comandante jefe. Eso hace un total de 25.000 efectivos, con medios navales, fluviales, con drones, bien equipados. Mas esse não é o número que mais chama atenção. Maduro também acionou 4 milhões e meio de milicianos chavistas espalhados por todo o país. Esse número é maior que o exército regular de países como França, Reino Unido ou Alemanha. Mas, apesar de ser uma força paramilitar gigantesca, ela é composta por civis voluntários que receberam treinamento básico e estão armados com fuzis russos AK-103. Maduro enviou grande parte dessas tropas para a fronteira com a Colômbia, um ponto historicamente tenso que já viu confrontos entre grupos armados ilegais e forças venezuelanas. O resto está espalhado pelo território venezuelano nas tais 284 frentes de batalha que Maduro mencionou, cobrindo desde áreas urbanas até regiões de selva. E o que falar do equipamento? Bem, a Venezuela ainda possui armamento sofisticado comprado durante a era dourada do petróleo, quando os preços estavam altos e havia dinheiro para grandes aquisições militares. Eles possuem cerca de 24 caças russos Sukhoi Su-30, que são considerados entre os mais avançados da América Latina. Também tem sistemas de defesa antiaérea S-300, que são capazes de derrubar aeronaves a dezenas de quilômetros de distância. Além disso, possuem cerca de 180 tanques de batalha. Incluindo modelos T-72 russos. E aqui chegamos a uma grande ironia. A Venezuela também possui caças F-16 americanos, que são bem mais antigos, mas que, ironicamente, agora podem ser usados contra quem os vendeu.
A Venezuela também possui mísseis antinavio, sistemas de artilharia pesada e equipamentos de guerra eletrônica fornecidos pelos russos. Agora vocês devem estar se perguntando, com todo esse arsenal, Maduro está falando sério ou é apenas uma grande encenação? E olha, a resposta não é simples, mas é onde as coisas ficam realmente interessantes. Por um lado, essa mobilização é absolutamente real. 40 mil soldados não são movimentados apenas para fazer propaganda na televisão. Não se via isso há anos. O discurso dele também mudou de tom. Maduro não está apenas fazendo discursos inflamados, ele está colocando pessoas armadas em posições estratégicas. Mas, por outro lado, tem problemas sérios que tornam toda essa demonstração de força duvidosa. Isso porque Chávez e Maduro politizaram profundamente as forças armadas ao longo dos últimos 20 anos. Durante os governos deles, a lealdade ao projeto político bolivariano se tornou mais importante que a competência militar. O regime promove generais não pela experiência em combate, mas pela fidelidade ao governo. Pior ainda, muitos desses oficiais de alta patente estão envolvidos em atividades ilícitas. Estamos falando do mesmo cartel dos sóis que os americanos acusam de controlar o tráfico de cocaína. Como é que você mantém disciplina e moral de tropa quando os próprios comandantes estão envolvidos em crime organizado? Mais grave ainda é a questão da manutenção dos equipamentos. A crise econômica venezuelana, que reduziu o PIB do país pela metade na última década, simplesmente paralisou os orçamentos militares. Grande parte do equipamento, especialmente os sistemas ocidentais mais antigos, como é o caso dos F-16, está em péssimo estado de conservação. Faltam peças de reposição, combustível para treinamentos e até mesmo munição adequada. Apenas o armamento russo mais recente ainda funciona de forma adequada, mas mesmo esse depende inteiramente do apoio técnico contínuo dos russos. Se a Rússia decidir cortar esse suporte, boa parte da capacidade militar venezuelana simplesmente para de funcionar. O resultado é algo que não faz muito sentido. Uma força militar que no papel parece imponente, mas na realidade tem sérias limitações. É como um carro esportivo sem combustível, bonito de ver, mas que não consegue andar. E sabendo disso, chegamos à pergunta mais importante de todas: como exatamente Maduro pretende resistir aos americanos? A resposta está numa doutrina militar que os especialistas chamam de guerra assimétrica. Maduro sabe perfeitamente que não pode vencer os Estados Unidos numa batalha convencional. A diferença de poder militar entre os dois países é simplesmente brutal. Para vocês verem essa diferença, vamos aos números. O orçamento militar americano de 850 bilhões de dólares é 150 vezes maior que o orçamento venezuelano, estimado em 5 bilhões. Os Estados Unidos têm 1.900 aeronaves de caça. A Venezuela tem 79. Os americanos possuem 480 navios de guerra. Os venezuelanos têm 34 embarcações, muitas em condições duvidosas. Em qualquer confronto direto, as forças regulares venezuelanas seriam destruídas em questão de horas, não dias. Então, qual é o plano de Maduro? A resposta é simples. Ele não quer vencer a guerra, ele quer tornar qualquer invasão politicamente inviável para os americanos. A estratégia, em outras palavras, seria uma guerra popular prolongada, um conceito de guerrilha urbana e rural que já foi usado com relativo sucesso no Vietnã, Afeganistão e Iraque. A lógica é a seguinte: quando uma superpotência invade um país, ela consegue facilmente destruir o exército regular em questão de dias ou semanas. Mas, se a população civil estiver armada, treinada e ideologicamente motivada a resistir, a ocupação se transforma num pesadelo sem fim. E
É exatamente por isso que ele mobilizou esses 4,5 milhões de milicianos, que estão espalhados por todo o país. Eles não precisam ser soldados profissionais com anos de treinamento. Eles só precisam estar integrados na população civil, conhecer bem o terreno local e estar dispostos a atacar as forças invasoras usando táticas de guerrilha. Cada bairro, cada escola, cada hospital, cada prédio residencial pode se transformar numa posição de combate improvisada. Isso multiplica dramaticamente o número de baixas civis em qualquer conflito, porque se torna impossível distinguir entre combatentes e não combatentes. Um padeiro de manhã pode ser um miliciano de tarde. Agora, será que essa estratégia realmente funcionaria na prática? Bem, a história militar recente sugere que sim. É fato que superpotências podem vencer qualquer guerra convencional, mas insurgências prolongadas são outra coisa completamente diferente. Os americanos descobriram isso da pior forma possível no Iraque e Afeganistão. Mas existe um outro lado nessa história. Para essa estratégia funcionar para Maduro, ela depende de 3 fatores críticos. A população precisa estar realmente motivada a resistir. O país precisa de apoio logístico contínuo de aliados externos e, não menos importante, precisa de um terreno que favoreça a guerrilha. Na Venezuela, pelo menos 2 desses fatores são questionáveis. O primeiro deles é a população. Não está claro se a população venezuelana, que já sofre com uma das piores crises humanitárias do hemisfério, está disposta a pegar em armas para defender um regime que muitos culpam pela própria miséria. Segundo, o terreno venezuelano, embora tenha áreas de selva favoráveis à guerrilha, também tem grandes centros urbanos que são muito mais difíceis de defender. E isso nos leva a os cenários possíveis para os próximos dias e semanas. Analisando a situação militar, política e diplomática atual, existem 4 caminhos que essa crise pode tomar, e nem todos são tranquilizadores. O primeiro cenário, que é provavelmente o mais provável no curto prazo, é o que chamamos de impasse prolongado. Nessa situação, os americanos mantêm sua impressionante frota naval na região, conduzindo operações de vigilância e interdição marítima para atrapalhar as atividades do Cartel dos Sóis. Ao mesmo tempo, Maduro continua com seu discurso desafiador e mantém as tropas mobilizadas. As tensões permanecem altas, mas ninguém parte efetivamente para a ação militar direta. Esse cenário tem a vantagem de evitar um conflito aberto, mas cria uma situação de instabilidade permanente na região. O segundo cenário é mais grave: um bloqueio naval parcial ou total. Os Estados Unidos poderiam decidir escalar de uma simples presença de vigilância para um bloqueio militar efetivo das águas venezuelanas. O objetivo seria cortar completamente as fontes de receita ilícitas do regime e impedir o comércio internacional crucial, especialmente as exportações de petróleo para países como China e Rússia, e as importações de equipamentos estratégicos vindos do Irã. E aqui tem um detalhe jurídico importante. Um bloqueio naval é considerado um ato de guerra segundo o direito internacional. Isso significaria que os Estados Unidos estariam oficialmente em guerra com a Venezuela. Isso provocaria uma resposta por parte da Rússia ou da China, que tem bilhões de dólares investidos no país. O terceiro cenário é talvez o mais perigoso de todos: ataques militares limitados, mas diretos. Os americanos têm uma capacidade de ataque de precisão que é simplesmente incomparável no mundo. Eles poderiam usar mísseis de cruzeiro lançados de navios ou submarinos para conduzir bombardeios cirúrgicos contra alvos específicos ligados ao narcotráfico. Estamos falando de ataques contra laboratórios clandestinos, de processamento de cocaína, pistas de pouso usadas pelo tráfico, centros de comando e controle do Cartel dos Sóis ou até mesmo ativos militares venezuelanos que sabidamente apoiam essas atividades. O objetivo seria degradar a operação do cartel sem necessariamente derrubar o governo. O problema é que
Uma vez que o primeiro míssil é disparado, a dinâmica do conflito muda completamente. Qualquer ataque americano, por mais preciso que seja, pode resultar em baixas civis acidentais, e isso daria a Maduro exatamente a propaganda de que ele precisa para mobilizar a população e justificar uma resposta militar ampliada. E chegamos ao quarto cenário, que é o pesadelo de todos os analistas de segurança internacional: uma escalada total e descontrolada. Um erro de cálculo por qualquer um dos lados poderia desencadear uma espiral de violência que ninguém consegue parar. Imagine, por exemplo, que mísseis venezuelanos derrubem uma aeronave americana de vigilância, ou que um ataque americano resulte na morte acidental de conselheiros militares russos que estão no país. Ou ainda, que forças venezuelanas ataquem um submarino americano que se sintam ameaçadas. Qualquer um desses incidentes poderia arrastar outras potências diretamente para o conflito. A Rússia já deixou claro que considera a Venezuela um aliado estratégico. A China tem dezenas de bilhões de dólares investidos no país. O Irã vê a Venezuela como uma oportunidade única de estabelecer uma posição no quintal americano. Se esses países decidissem apoiar militarmente a Venezuela, estaríamos falando de um conflito regional com consequências globais, potências nucleares se enfrentando diretamente no Caribe. É o tipo de cenário que mantém os estrategistas militares acordados durante a noite. E as implicações para o Brasil? A situação do país é muito delicada e vai muito além da questão ideológica ou diplomática. Isso porque a fronteira física entre o Brasil com a Venezuela possui mais de 2.000 quilômetros. Agora considere que o Brasil já recebeu quase 1 milhão de refugiados venezuelanos nos últimos anos. Se estourar um conflito militar de qualquer intensidade, esse número pode multiplicar exponencialmente em questão de semanas. Estamos falando potencialmente de milhões de pessoas tentando cruzar a fronteira rumo ao Brasil simultaneamente, fugindo dos bombardeios e da violência. A infraestrutura de Roraima e Amazonas, que já está no limite para atender os refugiados atuais, poderia facilmente entrar em colapso. E nesse cenário turbulento, o governo brasileiro tem tentado fazer um jogo diplomático muito cuidadoso. Por um lado, Brasília está genuinamente preocupada com a segurança da fronteira norte e já reforçou significativamente a presença militar na região. As Forças Armadas brasileiras estão em alerta máximo, não para intervir no conflito, mas para garantir que ele não transborde para território nacional. Por outro lado, o Brasil tem uma visão crítica da presença naval americana na região. Fontes do governo brasileiro veem esse desdobramento militar americano como uma intimidação que vai muito além da Venezuela, sendo, na verdade, um recado para toda a América Latina sobre quem realmente manda no hemisfério. É uma crise que afeta toda a região e o desfecho dela é ainda muito imprevisível. E vocês, o que acham? Qual dos 4 cenários acredita que é mais provável de acontecer? Se este conteúdo foi útil para entender melhor essa crise complexa, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Obrigado por assistirem e até a próxima!